Em seu auge, ficou conhecido pelas suas arrancadas, dribles e sua capacidade de finalização. Foi eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA por 3 vezes. Simplesmente, Ronaldo Fenômeno. Essa é a lenda na qual vamos conhecer um pouco da história hoje. Quero pedir a você que se inscreva no canal, dê o like, compartilhe esse vídeo com os amigos e ative o sininho para você ser informado sempre que tiver vídeo novo. Esse vídeo deu muito trabalho, então conto com você para me dar essa força. O centroavante Ronaldo, que era do São Cristóvão, time pequeno do Rio, foi disputado por nada menos que São Paulo e Cruzeiro. Acabou indo para Minas por $25 mil. Sair de São Cristóvão, dar um pulo, seleção brasileira, Cruzeiro, bastante importante para mim, começando agora. Nascido no Rio de Janeiro no dia 22 de setembro de 1976, Ronaldo Luiz Nazário de Lima, mais conhecido como Ronaldo Fenômeno ou simplesmente Fenômeno. Ronaldo iniciou seu caminho no esporte do futsal do Valqueire Tênis Clube, transferindo-se cedo para o Social Ramos Clube do Rio de Janeiro, para logo em seguida mudar-se para São Cristóvão, também carioca, de onde foi vendido por $7,5 mil para empresários. Foi com 16 anos que Ronaldo fez sua estreia no futebol profissional, defendendo o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro de 1993. Na Raposa, foi logo tratado como fora de série, sendo o primeiro atleta amador a viver na concentração dos profissionais. Antes do torneio nacional, Ronaldo havia disputado somente amistosos e partida de nível local pelo Cruzeiro, além de acompanhar a delegação do time a Porto Alegre, onde ocorreria a decisão da Copa do Brasil contra o Grêmio. Seu primeiro gol pelo time profissional foi marcado em amistoso contra a equipe portuguesa do Belenense, cujo torcida o aplaudiu de pé ao fim da partida. Voltou da excursão de Portugal, despertando interesses italianos, recebendo a primeira sondagem da Internacional de Milão, recusada mesmo com proposta de $500 mil, uma valorização de 1000% do seu passe em 5 meses. Já a primeira exibição em rede nacional de televisão foi em 7 de setembro daquele ano, em um jogo no seu clube Cruzeiro contra o Corinthians. Destaque da equipe cruzeirense daquele brasileiro, Ronaldo marcou 12 gols no torneio nacional em 14 partidas, tendo sido o terceiro maior goleador da competição. Em uma das suas memoráveis partidas, o atacante marcou 5 gols contra o Bahia, humilhando o celebrado goleiro adversário, o uruguaio Rodolfo Rodrigues, que acabou vacilando e perdendo a bola para Ronaldo. Jogando também na equipe júnior, foi artilheiro do Cruzeiro na Supertaça Minas Gerais e tirou o clube de um jejum de 4 anos sem vencer o rival Atlético Mineiro na categoria. Ainda aquele ano, acontecia a Supercopa da Libertadores. Essa seria a 6ª edição desse torneio de futebol, que reuniu os clubes campeões da Taça Libertadores da América. O Cruzeiro caiu nas quartas para o Nacional do Uruguai, porém, com 8 gols, o jovem Ronaldo sagrou-se artilheiro da competição. A decisão seguinte foi a Recopa Sul-Americana contra o São Paulo. A Recopa Sul-Americana de 1993 foi a 4ª edição do torneio, disputada em 2 jogos, sendo jogo de ida e volta. Reunindo então o São Paulo, campeão da Taça da Libertadores da América de 1992, e o Cruzeiro, campeão da Supercopa Libertadores de 1992. E foi na Recopa Sul-Americana que Ronaldo teve o seu primeiro grande revés como profissional. A decisão encaminhou-se para os pênaltis e Zete defendeu a cobrança do jogo, garantindo o título para os tricolores. Ronaldo termina o ano de 1993 conquistando a Copa do Brasil e o Campeonato Mineiro com o Cruzeiro. O ano terminou com seu passe valendo $10 milhões. Nesse ano, Ronaldo também teve passagem pela seleção. Ronaldo recebeu as primeiras convocações para a seleção de base do Brasil quando ainda estava no São Cristóvão. Foi artilheiro do Campeonato Sul-Americano Sub-17 na Colômbia daquele ano, sendo o único destaque individual do time, que terminou apenas em 4º lugar e fora do Campeonato Mundial de Futebol Sub-17 de 1993. Na temporada seguinte, em 1994, Ronaldo seguiu mais uma vez como destaque do Cruzeiro.
O atacante foi o artilheiro do Campeonato Mineiro com 22 gols. Logo, o jovem jogador chamou a atenção dos clubes europeus e em uma transferência de 6 milhões de dólares foi para o PSV da Holanda. Ronaldo deixou o Cruzeiro pouco antes da Copa do Mundo de 1994, com uma expressiva marca de 44 gols em 46 partidas. Esse mesmo ano, ele recebeu a primeira chance na seleção principal, em março de 1994, em um jogo contra a Argentina às vésperas da Copa do Mundo daquele ano. Foi usado também em amistoso contra a Islândia em maio, o último antes da convocação a ser feita pelo técnico Carlos Alberto Parreira. Ronaldo marcou um dos gols na vitória por 3-0 e foi incluído pelo treinador entre os 22 convocados para a Copa do Mundo de 1994. Já nos Estados Unidos, entretanto, não agradou a Parreira nos treinamentos e foi deixado de lado. O diminutivo Ronaldinho surgiu exatamente na Copa do Mundo de 1994, para distingui-lo de Ronaldão, companheiro mais velho. Na decisão, muitos já pediam pelo garoto de 17 anos, o mais jovem daquele Mundial, mas Parreira preferiu chamar do banco o conhecido Viola. Convocado para uma Copa do Mundo com apenas 17 anos de idade, foi comparado ao Pelé, que estreou na competição com a mesma idade na Copa do Mundo de 1958. O jogador campeão do mundo, mesmo sem jogar, já despertava certeza de seu potencial. Enzo Berzotти, técnico da Itália na vitoriosa Copa do Mundo de 1982, já o chamava de fenômeno. E o pensamento geral era de que o garoto triunfaria na Copa seguinte. PSV, da Holanda. No PSV, Ronaldo destacou-se mais uma vez como artilheiro, tendo marcado 54 gols em 57 partidas no total. No campeonato holandês, mesmo sem dominar a língua holandesa, o que acabava ali atrapalhando na comunicação com os colegas, foi artilheiro com 30 gols, 12 a mais que o rival Patrick Kluivert, 2 meses mais velho e jogador do Ajax. O Ajax, cujo forte time seria campeão da Liga dos Campeões e acabaria campeão também do campeonato holandês daquele ano, torneio no qual o PSV terminou em terceiro. E a Inter de Milão continuava a rondar. Ao final da temporada, em maio, um representante sondou os dirigentes do PSV, e o próprio vice-presidente foi conversar com o jogador na véspera de um Brasil e Uruguai, jogo no qual Ronaldo marcou 2 gols na vitória por 2-0. Os dirigentes da Inter, no momento, acabaram fechando com outro membro da delegação brasileira, Caio Ribeiro. Ainda em 1995, seus primeiros problemas no joelho começaram a se manifestar. A primeira cirurgia ocorreria em fevereiro do ano seguinte, após uma ressonância magnética constatar inflamações nos joelhos e calcificação no direito, joelho que passou então por uma raspagem na cartilagem. Apesar da recomendação de passar por uma recuperação lenta, no final de abril Ronaldo já estava de volta aos campos, mas frequentando o banco. A reserva imposta pelo técnico Dick Advocaat começou a irritá-lo. Ronaldo não perdoaria o treinador, após ser usado apenas nos 15 minutos finais da decisão da Copa da Holanda. O torneio foi conquistado, no que seria a última partida do jovem na equipe do PSV. Já com seu lugar na seleção, retornou com a delegação brasileira aos Estados Unidos, agora para participar das Olimpíadas de 1996. Devido à recuperação de lesão que lhe tirou lugar no PSV, Ronaldo foi poupado da partida inaugural, com o técnico Zagallo escalando Sávio em seu lugar. Como o Brasil vergonhosamente perdeu para o Japão, Ronaldo foi escalado como titular já no segundo jogo. Nos Jogos de Atlanta, Ronaldo marcaria 5 gols e seria um dos poucos poupados quando o Brasil caiu na semifinal pela Nigéria, restando um bronze decepcionante. Ronaldo voltaria dos Jogos Olímpicos de Verão de 1996 já como jogador do Barcelona. Barcelona, eleito melhor do mundo. No meio daquele ano, Ronaldo transferiu-se para o Barcelona da Espanha por 20 milhões de dólares,
seguindo os passos de seu companheiro de ataque de seleção, Romário, que também fez esse caminho em julho de 1993, saindo do PSV rumo ao Barça. Ronaldo faria jus ao dinheiro gasto com atuações excepcionais. Fechou o ano de 1996 com 17 gols em 20 partidas. Acabaria eleito pela primeira vez o melhor jogador do mundo pela FIFA, em 1996, se tornando o jogador mais jovem a ganhar o prêmio, com apenas 20 anos. A temporada 96-97, sua única pelo clube catalão, encerrou-se sem o título espanhol, que por 2 pontos ficou com o rival Real Madrid. Ainda assim, Ronaldo foi o artilheiro do espanhol com 34 gols em 37 jogos, ganhando a chuteira de ouro da UEFA, e levantou a taça da Copa do Rei e da Recopa Europeia, com o gol dele na decisão contra o Paris Saint-Germain. Feliz na Catalunha, foi com espanto que divulgou-se que a Internacional finalmente conseguiria acertar com ele, pagando a multa rescisória de 32 milhões de dólares. A razão teria sido a negação do presidente do Barça, José Luis Nunes, em aumentar o salário do atacante. Agora uma estrela mundial, vindo de grande temporada no Barcelona, Ronaldo jogou a Copa América de 1997 e foi campeão, com 5 gols marcados, jogando contra a anfitriã Bolívia na altitude de La Paz, em que ele marcou uma vez na vitória por 3-1. Pouco depois, participou ativamente do primeiro título do Brasil da Copa das Confederações de 1997, porém tinha de conviver, em meio a conquistas, com um assédio de jornalistas, a caça de sua imagem, tirando bastante espaço, tranquilidade e calma. Internazionale, surge o apelido Fenômeno. Os empresários Pita e Martins, que pediram pelo aumento ao Barça, negociaram com outras equipes italianas, dentre elas Juve e Lazio, até fechar com a Inter. Ronaldo estava na Noruega, onde o Brasil faria amistoso contra a seleção local. Perderia por 4-2, quando a transferência foi concretizada, e não escondeu a decepção em deixar o Barcelona. Ainda assim, declarou-se feliz com o desafio de jogar na Itália. O contrato seria assinado em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, onde realizava-se a Copa América. A Inter não ganhava o campeonato italiano havia 7 anos, e Ronaldo, usando a camisa 10, não decepcionou o clube. Encerrou o ano de 1997 com 14 gols em 19 jogos oficiais e novamente foi eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA. A entusiasmada imprensa italiana o apelidou de O Fenômeno. Recebeu também a bola de ouro do French Football. Na Inter, Ronaldo continuou a fazer seus gols e terminou o campeonato na vice-artilharia com 25 gols, 2 a menos que o alemão Oliver Bierhoff, mas sendo o estrangeiro que mais gol fez em sua temporada de estreia na Série A. Entretanto, o título seria polemicamente perdido para a arquival Juve em um confronto direto em que um pênalti não marcado sobre ele repercutiu por semanas no país. 1997-98 teria como consolação o título da Copa da UEFA. Em 1998, sendo o principal personagem e referência da seleção, ainda mais após o corte de Romário, jogou pela primeira vez uma Copa do Mundo. O Mundial da França prometia ser a sua consagração. Ronaldo, que foi ao torneio como 2 vezes o melhor jogador do mundo pela FIFA, marcou 4 vezes. 1 contra Marrocos, na vitória por 3-0 na primeira fase, 2 contra o Chile, na vitória por 4-1 nas oitavas, e 1 contra a Holanda, o gol de empate por 1-1 nas semifinais, tendo ainda acertado a sua cobrança na decisão por pênalti nessa partida, o que acabou classificando a seleção brasileira para a final. Tudo isso sofrendo com lesões na perna, que ele acabou tratando com analgésicos, agravadas na partida contra o Marrocos. Na Copa de 98, Ronaldo deu arranques curtos, seguidos por períodos de quase apatia em campo. A mídia também não ajudava. Durante o torneio, mais de 1.000 jornalistas andavam atrás do astro. Horas antes da decisão contra a anfitriã França,
Ronaldo foi abatido por uma misteriosa convulsão, diagnosticada desde como estresse até como um ataque epilético. Deixou o hospital, onde foi levado apenas 75 minutos antes da partida. Vendo que seu principal jogador não tinha condição de jogo, Zagallo optou por escolher Edmundo em seu lugar. Mas o próprio Ronaldo apareceu a 40 minutos do início da partida, declarando-se apto, o que acabou dividindo o grupo entre aqueles que defendiam não mais alterações da escalação já divulgada e entre aqueles que queriam a inclusão do fenômeno entre os finalistas titulares. Bom, e Ronaldo foi pro jogo, mas Ronaldo mal andou em campo, apenas observando os franceses ganharem por 3-0 e levarem pela primeira vez a Copa. O assunto continuou a render por muito tempo, inclusive até hoje. As primeiras graves lesões. A temporada 1998-99 começou com a sua convulsão pouco antes da final da Copa do Mundo, ainda rendendo comentários. A Inter fez um campeonato ruim e viu outro rival, o Milan, ganhar o título. Usando finalmente o número 9, Ronaldo pouco jogaria pela Inter, por diversos fatores. Ora tendinite, ora compromissos com patrocinadores, ora seleção brasileira. A temporada 1999-2000 seria de menos partidas ainda. Em jogo contra o Les, estourou o joelho e teria de esperar 5 meses para voltar aos gramados. Ronaldo voltou no dia 12 de abril de 2000, uma semana após o nascimento do seu filho Ronald, em jogo válido pelas decisões da Copa da Itália contra a Lazio. Mal entrou em campo, seu joelho direito cedeu no primeiro drible, saindo do lugar. No dia seguinte, iniciou nova recuperação, desta vez bem mais lenta. 8 meses foram inicialmente previstos, que depois resultariam em 15. 2001 veio e Ronaldo continuou sua volta gradual e cuidadosamente. Voltou a jogar oficialmente em partida da Copa da UEFA contra Brasov, da Romênia, mas pequenas contraturas e estiramentos, entretanto, impediram-no de jogar normalmente nesse ano. A temporada 2001-2002 prosseguiu com ele sendo utilizado ocasionalmente. A Inter liderava o campeonato e poderia finalmente quebrar o jejum, que se arrastava já há 12 anos. Na última rodada, a adversária seria a mesma Lazio, que trazia mais recordações ao atacante. Acaso ou não, a Internazionale perdeu essa partida por 4-2 e a taça parou na sua rival Juve. Substituído no decorrer do jogo, Ronaldo chorou para as câmeras. Sem ritmo de jogo e com uma imensa cicatriz no joelho direito, foi ainda assim chamado para a Copa do Mundo de 2002 por Luiz Felipe Scolari. Depois de 2 anos, voltou a jogar pela seleção em março, em amistoso contra a Iugoslávia. Voltou a marcar no final de maio contra a Malásia. A Copa veio e o fenômeno ressurgiu, marcando 8 vezes, deixando de anotar um tento apenas contra a Inglaterra. A artilharia do Mundial incluiu os 2 gols na decisão contra a Alemanha. Campeão do mundo. A campanha na Copa foi determinante para que ele voltasse a ser levado a sério, tanto que ele recebeu pela 3ª vez o prêmio de melhor jogador do mundo pela FIFA ao final do ano. E tempos de mudanças vieram. Após a surpreendente Copa do Mundo de 2002, Milão recebeu de braços abertos o comandante do pentacampeonato da seleção brasileira. Ronaldo, entretanto, começou a forçar sua saída. A razão seria a permanência do técnico Hector Cúper, a quem acusava de usá-lo em campo sem condições físicas. Ronaldo deixou a Inter tendo ganho apenas uma Copa da UEFA em 5 anos, com a torcida sentindo enorme ingratidão do brasileiro. Para eles, o atacante virou o fugitivo. Ainda mais em função de que outra razão para a saída seria a insatisfação do jogador em receber menos que os colegas Álvaro Recoba e Christian Vieri. Real Madrid. Inicialmente, Ronaldo se ofereceu à sua ex-equipe, o Barcelona. Em crise, o clube catalão não podia arcar com a multa rescisória.
O rival Real Madrid então veio e por 45 milhões de euros o levou em 31 de agosto de 2002, quando se esgotava o prazo para as inscrições na temporada 2002-2003. Ronaldo estreou no clube merengue em partida contra o Alavés, marcou 2 vezes em vitória por 4-2. Apesar da ótima estreia, sofreria com vaias nos jogos seguintes, em decorrência da frequência razoável de gols e também pelo fato de que seus substitutos de costume, Fernando Morientes, Guti e Javier Portillo, costumarem marcar gols quase sempre que entravam, mesmo com poucos minutos em campo. Substituições, por sinal, frequentes. Nos 35 primeiros jogos em que fez pelo Real, Ronaldo saiu no decorrer de 22 partidas. Mesmo eleito pela terceira vez o melhor jogador do mundo pela FIFA no final de 2002, as vaias só sossegaram após sua grande atuação contra o Manchester United na Liga dos Campeões. Na casa do adversário, Ronaldo marcou 3 vezes na derrota por 4-3, classificando assim o Real Madrid em semifinais. Entretanto, novamente a Juve apareceu. O clube italiano acabou eliminando os merengues nas semifinais. A frustração foi compensada com o título do Espanhol, o primeiro campeonato nacional em que Ronaldo saboreou conquistar. O troféu, disputado acirradamente com o Real Sociedad, foi garantido com vitória sobre o Atlético Bilbao com 2 gols dele, que com 23 tentos foi o artilheiro da liga. Ronaldo foi a terceira contratação galáctica do time merengue dessa época. Os 2 primeiros foram seu ex-colega de Barcelona, Luis Figo, em 2000, e o francês Zinedine Zidane, em 2001. O clube reunia ainda as estrelas mundiais Raul e Roberto Carlos. A temporada de 2002-2004 começou com o novo galáctico chegando. Esse em que o peso das receitas de marketing eram ainda maiores do que o da técnica, David Beckham. O elenco acabaria naufragando nos torneios. Ficou apenas em quarto no Espanhol, perdeu a decisão da Copa do Rei para o modesto Real Zaragoza e na Liga dos Campeões caiu ante o futuro vice-campeão Mônaco. O jejum continuou na de 2004-2005 e 2005-2006. Para piorar, foram temporadas em que o rival Barcelona conseguiu o título espanhol em ambas, além da Liga dos Campeões na segunda. Ronaldo voltou a ser intocável na seleção, o que incluiu regalias dadas pelo técnico Carlos Alberto Parreira, que o dispensava das competições menos priorizadas, costumando chamá-lo apenas para as eliminatórias da Copa do Mundo de 2006. 4 anos se passaram sem que Ronaldo disputasse algum torneio pelo Brasil, só sendo chamado por conta do Mundial na Alemanha. Na ocasião, ele já não era a maior estrela do Brasil, e sim seu xará e fã Ronaldinho Gaúcho, com quem compunha o quadrado mágico ao lado de Kaká e Adriano. Vergonha na Copa. Na Copa, o país apresentou um futebol decepcionante. Ronaldo foi ao torneio longe da melhor forma física. Ainda assim, demonstrou lampejos de craque, marcando 3 vezes. O terceiro deles surgiu em bela jogada individual, em que driblou o goleiro de Gana. Esse gol marcado contra Gana o fez ultrapassar o alemão Gerd Müller e tornar-se, com a soma de 15 gols, o maior artilheiro das Copas do Mundo até então. A partida válida pelas oitavas de final terminou com vitória canarinha por 3-0 e abriu esperanças de uma revanche contra a França de Zinedine Zidane, carrasco do Mundial de 1998 e companheiro de Ronaldo no Real Madrid. Os brasileiros, entretanto, jogaram apaticamente contra os franceses, e Zidane exibiu sua melhor forma, chegando a realizar um drible de chapéu em Ronaldo. O Brasil terminou eliminado ali, e o fenômeno foi um dos classificados pela interrupção do sonhado hexacampeonato, não sendo mais chamado para a seleção desde então. A temporada de 2006-2007 começou sem Florentino Pérez responsável pelas contratações galácticas na presidência. E com o clube preocupando-se em voltar aos títulos, Ronaldo passou a ser sombreado pela contratação do centroavante holandês Ruud van Nistelrooy. Sem espaço e constantemente criticado pelo seu peso, o brasileiro decidiu deixar o Real Madrid ao decorrer da temporada. Milan. Ronaldo acertou sua volta a Milão, mas não na Internacional, e sim em um rival, o Milan. A transferência foi oficializada em 18 de janeiro de 2007
por 7 milhões e meio de euros. Ronaldo recebeu a camisa de número 99, já que a 9 pertencia a Felipe Zaga. O Milan tinha poucas condições de vencer o campeonato italiano. Iniciaram a competição com 8 pontos negativos como punição do envolvimento do clube no que ficou conhecido como Calcio Caos, escândalo de manipulação de resultados. Na Liga dos Campeões, Ronaldo não poderia jogar. O regulamento impedia que o mesmo jogador defendesse duas equipes diferentes, e ele já havia atuado pelo Real Madrid. Acabaria assistindo das tribunas os colegas vencerem o torneio. No Milan, ele voltou a deixar crescer os cabelos em uma forma de diferenciar-se dos tempos de Internacional, onde ostentava uma careca bem raspada. A estrutura do clube rossoneiro permitiu-lhe descobrir que possuía hipotireoidismo, razão de sua engorda. Ronaldo tratou o problema e iniciou a temporada 2007-2008 5,5 kg mais magro. O fenômeno também formou um trio com os compatriotas Kaká e Alexandre Pato. A promissora temporada, entretanto, acabaria para ele em 13 de fevereiro de 2008, no jogo contra o Livorno. Após substituir Alberto Gilardino no segundo tempo, Ronaldo, em sua primeira participação no jogo, acabou se lesionando na hora de um salto, saindo de campo em seguida chorando, em uma noite que relembrou a ocasião que se lesionou no joelho contra a Lazio em 2000. A temporada 2007-2008 encerrou-se com Ronaldo parado e desligado do Milan, que decidiu não renovar o seu contrato com o atleta. Treinando no Flamengo. Após sua saída do Milan, Ronaldo manifestou algumas vezes o desejo de defender o Flamengo. O craque chegou a treinar no clube da Gávea a partir de setembro para recuperar-se da cirurgia no joelho. Já havia sido sondado pelo time do coração no início do ano, quando o Flamengo estava fazendo propostas para a disputa da Copa da Libertadores da América. Na ocasião, porém, as conversas não prosseguiram. Já há vários dias no centro de treinamento do Flamengo, ao que parecia, ele voltaria ao futebol europeu, onde havia boatos de sua contratação pelo Manchester City da Inglaterra e o Paris Saint-Germain da França. Corinthians. A princípio, o interesse do Corinthians na contratação de Ronaldo foi tratado como algo impossível no Parque São Jorge. Em uma reunião para falar sobre a permanência do meio-campista Moraes da equipe corintiana, também empresariado por Fabiano Farapo, o assunto fenômeno surgiu na pauta. Após vários dias treinando na Gávea e sem receber nenhum projeto do Flamengo para ficar no clube, Ronaldo acertou a sua volta ao Brasil depois de 14 anos pelo Corinthians. No dia 9 de dezembro de 2008, o anúncio da contratação do fenômeno foi feito pelo presidente corintiano Andrés Sanches, através do site oficial do clube. Já no dia 12 de dezembro, a diretoria organizou uma festa pela chegada do jogador no clube, com a presença de torcedores no estádio. No dia 4 de março de 2009, Ronaldo fez seu retorno ao futebol em partida contra o Itumbiara pela Copa do Brasil. O jogador que começou o jogo entre os reservas jogou por 27 minutos durante o segundo tempo. Jogando com a camisa do Corinthians, Ronaldo foi campeão logo nos dois primeiros torneios que disputou, o Campeonato Paulista de 2009 e a Copa do Brasil. Além dos resultados esportivos, a parceria entre o Ronaldo e o Corinthians também rendeu fora de campo, onde o valor de patrocínio do clube chegou a 30 milhões de reais. Maior valor pago a um clube brasileiro na história. Porém, o principal propósito do time corintiano, a Copa Libertadores da América, não foi conquistado pelo jogador, já que o time foi eliminado pelo Flamengo em 2010, devido à regra do gol fora de casa, e pelo Tolima em 2011, ainda na fase preliminar conhecida como pré-Libertadores. Aposentadoria. Após a desclassificação precoce na Copa Libertadores da América de 2011, Ronaldo não conseguiu mais suportar suas dores físicas e decidiu anunciar oficialmente a sua aposentadoria em 14 de fevereiro de 2011, numa coletiva de imprensa. Segundo ele, sua aposentadoria se deu pelo fato de estar enfrentando seguidas lesões, inclusive revelando que sofria de hipotireoidismo, um distúrbio metabólico que desacelera o metabolismo e dificulta a perda de peso. Ronaldo deu uma coletiva de imprensa para falar sobre sua aposentadoria, na qual ele falou o seguinte:
Depois de mais uma lesão, eu refleti muito em casa e decidi que era o momento. Que não ia esperar mais e tinha realmente dado o máximo que eu nunca imaginei que poderia chegar. É muito duro abandonar o que te deixa feliz. Tem tanto amor e poderia seguir porque mentalmente e psicologicamente ainda quero muito. Mas também tenho que assumir algumas derrotas. Eu perdi para o meu corpo. Ronaldo foi um atleta fenomenal em sua carreira, pelo futebol jogado, apresentando jogadas nunca vistas antes. E isso não é só eu que digo. Podemos ver isso em frases ditas por vários jogadores rivais que o enfrentaram. Admirado também pelas suas superações, tudo leva a crer que Ronaldo se tornaria ainda mais importante do que foi, se não fossem as lesões. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. A ideia foi falar apenas da vida de atleta de Ronaldo, e por isso encerro com sua aposentadoria. Se gostou do vídeo, curta e se inscreva no canal. Deixe nos comentários de quem você gostaria que eu trouxesse a história nos próximos vídeos, pois vou estar trazendo para você. Grande abraço e até o próximo vídeo.